Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro, pessoal. Eu sou o Pedro e venho aqui trazer os palpites de domingão para vocês, um domingão bem movimentado aí de jogos, né? Desse domingo teremos 12 jogos bem movimentados para vocês, uma quantia interessante de jogos. Ontem já tivemos 13 jogos, hoje no caso tivemos 13 jogos, amanhã vamos ter 12 jogos, tá? Um domingão muito movimentado para vocês aí, domingão dia 30/7, né? Se encerrando o mês de julho, né? Mês de julho se encerrando e começando o mês de agosto aí, que vai ser bem movimentado com a volta das ligas europeias aí, metade de agosto mais ou menos, né? A partir do dia 12, por aí, voltando aí, cada uma na sua data, mas voltando aí a partir de metade de agosto, as ligas europeias, para agregar mais ainda os nossos palpites e mais chances aí, mais ligas interessantes aí, boas para poder trabalhar, né? Mais opções para a gente no caso, tá? Pedindo desde já que você se inscreva, compartilhe, curta, comentem, tá? Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de comentar. É muito importante para nós que vocês façam todas essas etapas aí no caso, né? Se inscrever também é muito importante, ativar o sino das notificações. Nesse domingo teremos os jogos do domingo e teremos também os resultados da sexta-feira, tá? Eu vou aqui trazer agora para vocês os resultados do dia da sexta-feira, tá? Ontem, sexta-feira, tivemos aí 8 jogos na sexta, tá? 8 jogos, 8 acertos, não erramos nenhum, 100%, mais uma vez. Já no vídeo passado já foi assim, no caso, a gente não tinha errado nenhum, e no caso, ontem também foi da mesma forma, né? Só um minutinho aqui. Ontem também foi da mesma forma, né? 8 jogos e 8 acertos. Vamos começar aí com os nossos resultados do dia, né? Tivemos o Campeonato Argentino ontem, Campeonato Argentino, Série B e o Campeonato Alemão, tá? Começando pelo Campeonato Argentino, River Plate e Racing. River Plate e Racing. Para esse jogo colocamos o combo casa com empate mais de 1,5, né? O combo casa com empate mais de 1,5, a primeira opção. E a segunda opção, para quem não tem o combo, casa para vencer o River. Para vencer o jogo foi 2-1 para o River, confirmando o nosso casa com empate mais de 1,5, 2 gols para frente, e confirmando também o casa para vencer, para quem não tem, River para vencer. River venceu 2-1, já é campeão da Argentina, mas mesmo assim venceu o seu jogo. Nosso primeiro acerto. Outro jogo ainda no Campeonato Argentino, Argentino Júnior e Estudiantes. Para esse jogo, duas opções, a primeira menos de 2,5 e a segunda casa ou fora. O jogo foi 3-2 para o Estudiantes, confirmando aí o nosso 3-2 para o Estudiantes, confirmando a nossa segunda opção, casa ou fora, um dos dois para sair vencedores. O terceiro jogo ainda na Argentina, União Santa Fé e Defensa Justiça. Para esse jogo colocamos o menos de 3,5 e o caso fora. O jogo foi 2-0 para a União Santa Fé, no caso, União Santa Fé e Defensa Justiça. O jogo foi 2-0 para a União Santa Fé, confirmando nosso menos de 3,5, confirmando nosso caso fora, tá? O jogo foi 2-0, confirmou nosso menos de 3,5 e confirmou nosso caso fora. O outro jogo no Campeonato Argentino, Belgrano e Rosário Central. Para esse jogo colocamos o menos de 2,5 e o caso fora, tá? O jogo foi 0-0 aí, terminou 0-0 sem gols. Confirmando nossa primeira opção, menos de 2,5, 2 gols para trás. Encerrando o Campeonato Argentino, News Boys e Tajeres. Para News Boys e Tajeres colocamos o menos de 2,5 e o caso fora. O jogo foi 1-1, terminou empatado, confirmou a nossa primeira opção, aí o menos de 2,5. Na Série B ontem, Sport e CRB. Para esse jogo colocamos o mais de 1,5 e o casa para vencer. O jogo foi 2-0 para o Sport, confirmando aí o nosso mais de 1,5 e o nosso casa para vencer e o nosso placar exato também. Coloquei placar exato aí 2-0 Sport, né? Ontem acertamos aí 3 placares exatos, hoje foi apenas um, e foi esse do Sport, que placar exato realmente é muito difícil, por isso que pagam muito em placar exato, né? Placar exato, se você botar R$1, R$2 e acertar 2 placar exatos, 3, aí já dá um monte de dinheiro, então é muito difícil. Então acertamos aí também o placar exato do jogo do Sport.
Outro jogo na Série B, Ceará e Ituano. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5 e a segunda, casa ou fora. Placar exato e mais arriscado aí. Eu coloquei o 2-1 e o jogo foi 1-1 no caso. Né? Ceará e Ituano. Colocamos o mais de 1,5 e o caso ou fora. O jogo foi 1-1, né? Terminou 1-1. Confirmou a nossa primeira opção. Ou mais de 1,5. Eu falei desse jogo do Ceará, que o Ceará era favorito e tudo, mas o Ceará costuma se complicar em casa, não sei porquê, né? Quando não empata, perde, né? Às vezes ele joga fora de casa com um time mais difícil e ganha. E às vezes ele vinha de 2 vitórias dentro de casa, inclusive. Mas às vezes ele pega um time aí, o Ituano, sabe? Eu sei que o Ituano é um time pouco, a Série B é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Terminou empatando, tinha muito favoritismo, mas não ganhou. É o que eu falo com o Ceará às vezes. Se complica dentro de casa. O último jogo do dia foi no campeonato alemão. Hamburgo e Schalke 04. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5. A segunda, ambas marcas sim. O jogo foi 5-3, né? Falei que o campeonato alemão vai ser muito importante pra gente. É um campeonato que sai muitos gols, né? É muito over, muitos gols. Saiu 8 gols nesse jogo, só para você ter ideia. No primeiro tempo já tinha confirmado 1,5 e já tinha confirmado ambas marcas sim, tá? Então colocamos o mais de 1,5, ambas marcas sim. O jogo foi 5-3 para o Hamburgo, confirmando aí nosso mais de 1,5, nosso ambas marcas sim. Esses foram nossos resultados aí da sexta-feira, né? 8 jogos, 8 acertos. Agora, saindo do nosso resultados do dia, vamos para o nosso palpite do domingão. Domingão aí de 12 jogos bem movimentados. Vamos ter Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, amistosos de clube, Copa do Mundo, né? Feminina e o Alemão, segunda divisão. Começando já com América e Palmeiras, Campeonato Brasileiro Série A. América e Palmeiras aí, duas opções. A primeira é o mais de 1,5 e a segunda, empate fora para o Palmeiras. Placar exato e mais arriscado, 2-1 Palmeiras. O outro jogo, Botafogo e Curitiba, o líder aí jogando. Líder, duas opções para esse jogo. A primeira, Botafogo para vencer e a segunda, mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 3-1 Botafogo. O outro jogo é São Paulo e Bahia. Para São Paulo e Bahia, duas opções. A primeira, mais de 1,5 e a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-1 São Paulo. Quarto jogo do Campeonato Brasileiro de amanhã, Goiás e Grêmio. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o menos de 3,5, 3 gols para trás. E a segunda, casa ou fora, placar exato e mais arriscado, acredito aí no 1-1. Né? O último jogo do Campeonato Brasileiro amanhã, no caso aí se encerrou o Campeonato Brasileiro Série A, porque tem Série A e Série B, tá? O último aí foi Goiás e Grêmio, menos de 3,5 e casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. No caso aí, Série A amanhã é 4 jogos. Agora indo para a Série B, né? Indo para a Série B, Ponte Preta e Vitória. Para Ponte Preta e Vitória, vamos de menos de 3,5 e casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-1 Vitória, que agora é líder da competição, já foi e agora voltou a ser líder de novo. O outro jogo é Novo Horizontino e Vila Nova. Para esse jogo, duas opções. A primeira, o menos de 2,5 e a segunda, casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 1-1. Jogo bem equilibrado, terceiro contra quarto colocado aí. O último jogo da Série B, Tombense e Criciúma. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-1 Criciúma. No amistoso de clube, 3 grandes jogos aí, Manchester City e Atlético de Madrid. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 2,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1 City. O outro grande jogo no amistoso, Liverpool e Leicester, da Inglaterra, os dois times ingleses. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 2,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 2-0 Liverpool. Último jogo do amistoso, Borussia Dortmund e Manchester United. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5 e a segunda, casa ou fora, placar exato e mais arriscado, 2-2. Penúltimo jogo do dia, Copa do Mundo Feminina, Alemanha e Colômbia. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, casa para vencer, placar exato e mais arriscado, 3-1 Alemanha. Último jogo do dia, Campeonato Alemão, segunda divisão, Rostock e Nürnberg. Para esse jogo, Nuremberg no caso. Para esse jogo, duas opções. A primeira, mais de 1,5, a segunda, ambas marcas sim, placar exato e mais arriscado, 2-1 para o time da casa, né? Campeonato Feminino, falando em Campeonato Feminino, o Brasil jogou hoje, né? Pela manhã perdeu da França. Eu falei que não era um jogo fácil, o Brasil tinha pegado aí. O Panamá jogou muito bem, mas era uma seleção inocente, muito fraca mesmo, muito fraca. Então hoje era a
a prova de fogo para o Brasil, que jogou bem, né? Foi competitivo, não jogou o primeiro tempo muito bem, o segundo tempo foi bem, mas aí vacilou numa bola parada no escanteio, que é o ponto forte aí da seleção francesa, né? De uma zagueira lá da França. Deu mole lá e sofreu aí a derrota, vai ter que ganhar na quarta-feira, né? Começou muito bem, mas com essa derrota vai ter que ganhar de todo jeito na quarta-feira, né? Então, eu falei que era um jogo complicado, coloquei esse jogo menos de 3,5 e o caso fora, né? Confirmou menos de 3,5, foi 2-1, 3 gols para trás e confirmou o caso fora. Mas isso aí a gente traz amanhã, né? A seleção que agora, os resultados de amanhã, a seleção agora que joga quarta-feira. Esses foram nossos jogos do domingo, né? Os nossos resultados da sexta, os nossos jogos do domingão, tá? Tenham um bom final de semana, muito obrigado, fiquem aí com o nosso bilhete pronto e com o nosso bilhete de zebra. Muito obrigado e até a próxima.